Mais um brinde, a nossa santa aula, a santa cerveja que ilumina, né, que mata a sede de um santo cultura, conhecimento, né? uma santa cultura de boteco, que é uma cultura de preparação para concurso também, é uma cultura de estudo, né? Sim, é importante se arrepiar esse momento. Com certeza, ainda mais uma sexta-feira, né? Uma sexta-feira o pessoal tem que ter essa consciência também, que não basta só estudar, não basta só trabalhar, a gente tem que dar uma relaxada e tomar uma cervejinha também. Mas, Tanaka, essa semana eu estava ministrando uma aula de Direito Constitucional e estava falando a respeito da ordem social e principalmente de Seguridade Social. Que Seguridade Social é saúde, Previdência Social e assistência social. Na hora que eu entrei nesse assunto, os alunos já começaram, professor, e a reforma previdenciária? Acabou o fator previdenciário? O que é isso? Né? O que está acontecendo? Eu falei assim, ó, gente, no direito constitucional a gente aborda isso de uma maneira mais superficial, como a gente vai ver aqui, mas essa pergunta específica vocês precisam fazer para o professor Eduardo Tanaka. Então, já que a gente está Mas aí eu preciso saber o que é a reforma previdenciária, senão eu não consigo entrar nesse papo. Com certeza. Então, a reforma previdenciária são mudanças aí que o governo está propondo, né, como igualdade de gênero, em que o tempo de aposentadoria deveria ser igual tanto para homem quanto para mulher. Você sabe que hoje há uma diferença de 5 anos, né, em relação à mulher. E também no que diz respeito à aposentadoria por tempo de contribuição, porque o Brasil é um dos poucos países em que basta você ter o tempo de contribuição, no caso do homem 35, no caso da mulher 30, e já pode se aposentar. Então eles queriam também estipular uma idade mínima, como é feito hoje no regime próprio, no caso dos servidores públicos, né, de cargo efetivo, que tem uma idade mínima para poder se aposentar. Então, basicamente, assim, resumindo, né, essa seria as mudanças que o governo quer trazer. Mas são interessantes, não? Elas são interessantes, não são? Tu achas que... A mulher geralmente ela dura mais do que o homem, né? O homem ele morre mais cedo que a mulher, e aí você igualando, você equalizava e talvez um problema é que a mulher ela gozaria mais tempo de aposentadoria em tese, aquela né? história, né? Eu acho que quando se pensou o regime geral de previdência social, a realidade do trabalho da mulher, do mercado de trabalho da mulher era uma, né? Sim. E hoje a realidade é completamente diferente. Verdade. Nós temos mulheres extremamente competentes, muito mais competentes profissionalmente, né, do que o próprio homem. Vide a situação de concurso público, né? Setor público aí tem mais mulher do que homem, e eu até brinco, né? Daqui a pouco a gente vai ter que ter cota para homem. Cota para homem, é verdade. Cota para homem. Mas, o Tanaka, você falou essa questão aí referente, né? A essa proposta do governo, é uma proposta de reforma previdenciária, mas isso é só para o regime geral, né? Para o regime próprio, para o regime dos servidores públicos, eu não vou ter esse tipo de alteração. Não, essa proposta que eles querem ver se consegue aprovar em 2016, eu duvido, tenho minhas dúvidas aí, porque o governo, não sei qual a força que ele vai ter no Congresso, né, mas a princípio para o regime geral. Só para o regime geral de previdência social? Exatamente. É porque tem 2 regimes de aposentadoria, tem o regime geral de previdência social e o regime próprio. O regime próprio é o regime dos estatutários, dos servidores públicos que são estatutários. E o regime geral é do pessoal seletista, do pessoal que tem um contrato de trabalho regido pela CLT, por exemplo, né? Fora outros detalhezinhos, né? Mas isso eu deixo para o professor de Direito Previdenciário. Ele falou ali da questão do fator previdenciário. Sim. O que é o fator previdenciário? O fator previdenciário é uma fórmula em que as pessoas estão reclamando bastante, porque a pessoa às vezes se aposenta mais cedo e fala, pô, pensei que fosse receber na aposentadoria R$1.000, aí eu estou recebendo aí... Isso eu ouço muito. R$800. Aí o que acontece? É que esse fator previdenciário leva em conta o tempo de contribuição e principalmente a idade da pessoa, né? Então, quanto mais cedo a pessoa se aposenta, mais nova e uma maior expectativa de sobrevida. E esse fator previdenciário faz baixar o valor que a pessoa teria direito à aposentadoria. Então é feito um cálculo, levando em conta a média aritmética dos 80% das maiores contribuições que a pessoa fez na vida, e aí, sobre esse cálculo, aplica-se o fator previdenciário. E geralmente, na prática, acaba diminuindo porque as pessoas se aposentam logo quando completa o tempo de contribuição. O governo adora. Pois na verdade eles queriam que, isso na reforma na época do governo Fernando Henrique Cardoso, eles queriam colocar esse limite de idade também para aposentadoria por tempo de contribuição. Aí não conseguiram, então colocaram o fator previdenciário que desestimula a pessoa a se aposentar mais cedo, e se ela aposentar mais tarde, melhora
a situação dela, a média da... Você... Então incentiva a continuar trabalhando. Exatamente, incentiva a pessoa a se aposentar mais tarde, né? Entendi. Então vamos continuar trabalhando, né? Mas outra coisa também que as pessoas têm me perguntado bastante, né? Os alunos principalmente, eles ficam assim, professor, mas o que é essa regra do 85-95, do 95-85? Eu falo, não, é 85-95 e pergunta pro Tanaka também. Essa regra do 85-95 tem tudo a ver com o fator previdenciário, porque o Congresso derrubou o fator previdenciário e aí fizeram, no ano passado, né, em 2015, e aí fizeram uma negociação com o governo falando assim, ó, tudo bem, o governo não queria que o fator previdenciário fosse derrubado, então vamos colocar a regra do 85-95 e manter o fator previdenciário. O que seria isso? São 85 pontos para mulher e 95 pontos para homem. Se você somar pontos, somando, ele chama, na legislação está escrito pontos. Se você somar a idade mais o tempo de contribuição, para a mulher tem que dar 85 pontos, para o homem tem que dar pelo menos 95 pontos. Por exemplo, um homem com 60 anos e 35 de contribuição somou os 95. E aí o que acontece? Nesse caso, aí ele pode... tempo e idade. Tempo e idade. Ele pode optar pela não aplicação do fator previdenciário. Entendi. E aí ele vai se aposentar pela média. Mas aí ele vê pelo cálculo o que ele pode receber a mais. Então, nessa situação eu recebo mais? Não, geralmente, se você aplicar a regra do 35-95 sem... retirando a aplicação do fator previdenciário, o que acontece? Colocando na ponta do lápis, o valor que ele vai ter a receber da aposentadoria é melhor. Então, foi colocado, na verdade, seria uma regra de idade também disfarçado, né? Olha, se você se aposentar um pouquinho mais tarde, somar os 95, vai melhorar para você. Em resumo, né? O objetivo é que o pessoal se aposente mais tarde. Mais tarde, exatamente. Mas aí a gente tem algumas situações específicas, igual eu tô lembrando assim, e o caso dos professores, por exemplo, professor de ensino médio, ensino fundamental, isso também vai ser modificado, 5 anos a menos, né, que eles, em termos de tempo de contribuição? Exatamente, então foi pensado nisso, né? Como o professor já trabalha tanto, a gente trabalha tanto, né? Imagina ainda o professor de ensino médio, fundamental. Exatamente. Então, nessa conta, quando ele vai colocar o tempo de contribuição, professor, tempo de contribuição mais a idade, soma-se ainda 5 pontos para que ele consiga atingir ali, né, os 85, 95. Então, por exemplo, um professor está se aposentando com 30 anos de contribuição, né, e 60 anos de idade, soma-se ali mais 5 pontos e vai dar os 95. Professor com 60 anos aturando adolescente, pobre. Pois é. Mas isso só... Meu Deus do céu. E olha como precisa. Pois é, mas isso somente... para os professores do ensino fundamental, do ensino médio, da educação infantil. Nós, professores de cursinho, nós não temos essa regalia, esse benesse, não é regalia, é uma benesse. Uma benesse dada pela Constituição, muito bem colocada pela Constituição. Extremamente justa, né? Extremamente justa, né? Mas nós, professores de cursinho, nós não temos essa benesse, então resta nós... Porque a nossa vida é mole, né? Olha aqui, ó. Pois é, resta nós... Tomar cerveja. Tomar cerveja, uma santa aula. Até o nosso próximo assunto. Nosso próximo aula de boteco, né? Isso aí. E aí a gente pode falar de outros aspectos. Que nós vamos deixar pra ti. Pra mim? Com certeza. Dúvidas de constitucional aí. Foi esclarecida pelo Supremo Tribunal Federal praticamente hoje, né? Uma dúvida assim, super atual. Essa eu vou querer saber. É o seguinte, ó, membro do Ministério Público, Tanaka, membro do Ministério Público pode ser ministro da Justiça? Um membro do Ministério Público, né, pode exercer uma função de governo, sendo, por exemplo, o ministro da Justiça? Olha só. Pois é. É algo recorrente que está na mídia, ou aí, né? Esteve na mídia, né? Depende de quando o pessoal está assistindo a nossa aula de boteco, né? Mas isso aí a gente vai deixar para a nossa próxima reunião, nossa próxima Santa Aula. Muito bom. Um abraço e até mais. Um abraço. Em voga. Justiça com 2 S, né? Justiça. O João falou comigo que a justiça era com 2 S. Mas olha aqui, prenderam uma quadrilha que falsificou o carro da Polícia Federal e botou um assento no hino. Sim, polícia. Esse cara fala, tem alguma coisa errada com esse carro da polícia. Lá na Argentina, lá na Argentina é lá polícia. Lá polícia.